Verão começa e o inferno abre seus portões para espalhar confusão. Influenciadora católica faz vídeo nas redes sociais e fala sobre o tema que ninguém tem coragem de dizer com clareza e verdade. Se muitos católicos duvidavam sobre a verdadeira modéstia do que pode ou não usar, influenciadora vem às redes sociais e revela o que todo católico ainda duvida. Mas o que será que a influenciadora falou de tão polêmico para chegar ao ponto de quererem cancelar ela? Assista o vídeo até o final que você vai descobrir já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixa aí o seu like, que é muito importante e não vai te custar nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, ok? Após várias tentativas de influenciadores, missionários e até mesmo padres abordarem o tema sobre modéstia, influenciadora católica fala sobre biquíni na praia e o tema viraliza de forma negativa na internet. Prestem atenção no que ela falou. Nossa, Aimee, você usa biquíni na praia? Esperava muito mais de você. Usar biquíni é pecado ou não? Depois de receber muito essa pergunta, eu queria trazer pra vocês a minha visão. Não é uma catequese, e sim apenas a minha opinião. A modéstia não é um conjunto de regras. E de nada adianta a modéstia sem a virtude da prudência. A virtude da prudência também é chamada de sabedoria, porque é você agir da forma certa na hora certa. Então vem aqui, do que adianta você estar na praia, coberta da cabeça aos pés, se sua mente está julgando todas as mulheres e todos os homens que passam na sua frente e você fala, nossa, não acredito que usa biquíni, nossa, como é uma pessoa promíscua, nossa. O que isso está fazendo para sua alma? O que isso diz sobre a sua vida interior? Muitas vezes, quando você começa a se aprofundar no catolicismo, na religião, no cristianismo, o que seja que for, você começa a se colocar num pedestal. Por quê? Eu conheço Deus, eu sei o que eu estou fazendo, então eu sou muito melhor que todos os outros. Você pode não estar pecando por outras coisas, mas assim o demônio te pega pela soberba, que é um vício raiz de todo o mal da humanidade. Que adianta ter tudo isso se você não imita a nossa mãe, Nossa Senhora, que é a criatura mais humilde que já existiu na face da Terra. Então, se você ainda não entendeu, a modéstia é o exercício da virtude da prudência, sempre acompanhada pela humildade, que é a base de todas as virtudes. Então, a prudência é, você não vai assim para um shopping, para qualquer outro lugar, para uma missa, você não vai assim para lá, você vai assim para uma praia que tem água, para piscina. Você não vai assim para qualquer outro lugar. Isso é prudência. Eu estou de acordo com o que o ambiente me pede. Da mesma forma, minhas irmãs, eu não vou para a praia de calça jeans, de tênis, de salto alto. Isso para mim é ilógico. Se você quiser ir assim pra praia, você pode ir assim pra praia, porque é o seu gosto pessoal. Mas o que você precisa desenvolver é sua vida interior. Parar de achar que você é melhor que os outros porque você não usa biquíni. A prudência vem de dentro, mas ela também está no seu comportamento. Significa que você vai passar 100% assim de biquíni na frente dos homens e ficar rebolando e ficar não sei o quê. Não, porque você tem senso. Você vai assim pro mar, você vai assim, se quiser pegar um sol, ficar com uma marquinha. Gente, pelo amor de Deus, onde vocês moram, onde vocês vivem que não pode fazer nada que é pecado, não pode tomar sol? Então será que é pecado usar biquíni na praia ou será que vocês vivem com a cabeça dentro do mundinho de vocês? Será que não é muito mais importante você se preocupar com a sua vida de oração, com seus livros, com seu texto, com a sua missa diária, do que ficar olhando o que a pessoa tá vestindo ali ou não? Se você não gostou, ó, tá promíscuo, que é outra coisa, reza por ela, acabou e vai viver a sua vida, ok? E por fim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Se você discorda ou se você concorda, deixa aqui nos comentários. Beijo! Agora veja o esclarecimento dela depois de ter viralizado. E se eu te falar que isso tudo nunca foi sobre biquíni? Prazer, eu sou a Aimee e eu tenho certeza que você viu meu rosto por aí essa semana. Eu recebi milhares de mensagens de pessoas em concordância e em discordância. Mas o tópico desse vídeo, e pra sua surpresa do outro vídeo também, nunca foi biquíni. Eu quero trazer pra vocês aqui a verdade libertadora do que é ser católico fora da internet. O meu intuito aqui é trazer a verdade pra vocês. Eu jamais serei hipócrita de tentar passar uma imagem de uma pessoa que eu não sou, de ter uma santidade inexistente. Sou uma pessoa que peca, que aprende com a vida e que principalmente nunca irá se mostrar ser uma pessoa que não é em busca de aprovação do público. Desde que eu comecei a postar aqui, eu nunca busquei aplausos. Isso pouco me interessa. O que me interessa é passar a verdade pra vocês.
coisa que muitos aqui não estão fazendo. Eu honestamente não consigo me imaginar sendo uma pessoa aqui com vocês e outra do lado de fora. Pra mim isso não faz sentido nenhum e vai contra tudo que o catolicismo prega. As milhares de mensagens que eu recebi foram pessoas me contando os absurdos, que não se sentem dignas da graça, que se sentem distantes de Deus. Isso sim afasta as pessoas de Deus. Esse escrúpulo, essa busca por uma perfeição que não existe, de um catolicismo que não existe, que é impossível de se alcançar. Sabe qual é o verdadeiro problema? Você olhar pra fora. Esse é o tópico do meu outro vídeo. O que eu falei sobre vocês colocarem um pedestal é exatamente o que se sucedeu após o vídeo. Esse tipo de julgamento já foi banido por Cristo. E ele nos deixou muito claro qual é o lugar da pessoa que aponta, da pessoa acusadora. Sabe onde você começa a cair? Quando você começa a olhar pra fora. Quando você deixa de se preocupar com a sua própria vida interior e começa a acusar o outro do que ele está fazendo. É como se você estivesse nu julgando ao próximo que está de biquíni. Entendeu? Isso que vem acontecendo no meio católico, dessa perfeição inexistente, é exatamente o problema que nós vemos com as redes sociais por anos e anos e anos. Mas isso se traduz na nossa vida interior. Porque você que tá acompanhando, vê uma pessoa com a vida perfeita, a pessoa que todos os dias posta se algo é pecado ou não, se aquilo é pecado ou não. Vocês ficam tão afixados com isso que vocês esquecem da verdadeira vida interior. Vocês esquecem de passar tempo com Cristo, vocês esquecem da graça. As pessoas estão falando que se sentem menos dignas da graça. Só que a verdade é essa, você deve se reconhecer como pecador miserável. Mas a si próprio, Cristo nunca mandou você acusar o outro de miserável pecador, porque assim você se torna miserável pecador. A verdadeira liberdade com que Cristo nos chama é que amemos ao próximo como a nós mesmos. E que amemos a Deus acima de todas as coisas. E para amar o próximo assim como nós mesmos, nós precisamos sempre olhar pra dentro. A forma como esse assunto foi repercutido te mostra, espectador, exatamente o que está acontecendo no meio católico. Te mostra a verdadeira intenção das pessoas. E é por isso que não é sobre biquíni. Nunca foi sobre biquíni. Essa é a verdade que eu quero trazer pra vocês. Eu recebi várias mensagens de outros influenciadores falando pra eu pagar o vídeo, pra eu fingir que nada aconteceu, falando que eu não posso ser 100% eu aqui, que eu tenho que ser uma pessoa aqui e outra fora. E se eu fosse assim, eu seria só mais uma que neste caso estaria os induzindo ao pecado, que é o escrúpulo. Por isso que, como dizia São José Maria Escrivá, a fé é a humildade da razão que renuncia ao próprio critério. E a mensagem aqui é que você não é menos nem mais digno da graça de Deus por qualquer motivo que seja. Não há nada que você possa fazer que faça Deus te amar mais ou menos. Por isso, escolha o catolicismo autêntico. A verdade. A briga de ego não vai te levar a lugar algum. Por isso, cultive a sua própria vida interior. Olhe sempre pra dentro e renuncie à razão do seu próprio critério. De verdade, você sabe bem do que eu estou falando. Então, essa mensagem é pra você. Se você se interessa pelo catolicismo autêntico e pela verdade, esse aqui é o seu perfil. Beijo! Meus irmãos, aqui estamos diante de um fato, que a catequese no Brasil pede socorro. Enquanto muitos querem fazer explicações complexas sobre o tema, por que não recorremos à simplicidade das coisas? Pensa comigo, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, a vidente Santa Jacinta, dizia que virão umas modas que hão de ofender muito o nosso Senhor. Se pegarmos os trajes de banho, a moda foi moldando a mente e o pudor das pessoas até chegar ao ponto de uma mulher dançar completamente nua na TV e a população ficar em silêncio. Isso foi apenas uma reflexão. Agora veja o que essa influenciadora especialista em moda falou sobre o tema. Gente, tá muito difícil ser católico hoje em dia, né? De um lado, relativizam totalmente a modéstia, dizendo que a gente pode usar até biquíni, mostrar intimidade, que não tem problema, que o que importa é que tá no coração. Do outro lado, dizem que a gente nem mesmo pode ir pra praia, porque só o fato de ir à praia já seria um pecado. Ou então que a gente teria que usar burca na praia. Afinal, como encontrar a verdadeira virtude em meio a esses dois extremos? E como viver a fé de maneira autêntica, leve e que respeite os ensinamentos de Cristo? Primeiramente, a gente precisa entender que nem tudo a igreja vai deixar tintim por tintim explícito em alguma regra, em alguma orientação oficial. Mas eu quero contribuir com um pensamento muito interessante que é muito difundido na nossa fé: o equilíbrio, a moderação. Em tudo, a nossa fé nos ensina que a virtude mora no equilíbrio, e não nos extremos, e não nos excessos, nem para menos e nem para mais. E primeiramente, quem vai nos dizer isso são os filósofos. Antes mesmo da igreja nos trazer essa orientação, antes de Cristo, alguns filósofos, com o simples exercício do uso da razão, sem moralidades religiosas, já chegaram a essas conclusões de que a virtude mora na moderação. Por exemplo, Aristóteles vai dizer que o excesso e a falta destroem a virtude, o meio termo a preserva. E ainda, a virtude moral é um meio termo entre dois vícios, um por excesso, outro por defeito. Ou seja, a sabedoria dos antigos já instruía que o equilíbrio, o bom senso,
A temperança deve gerenciar a nossa busca pelas virtudes para que ela não se torne vaidosa, seja por excesso ou por defeito. Mas é claro que agora eu vou trazer o que os santos da igreja dizem também sobre isso. Depois, São Tomás de Aquino vai nos dizer que o bem da virtude está no meio, segundo a regra da razão. A igreja, Cristo, nos deixou muitos ensinamentos, muitos objetivos, né? E outros subjetivos que precisam ser aplicados na vida cotidiana, na prática, de acordo com o tempo, a cultura. E o que faz a gente aplicar essas virtudes é, primeiro, o conhecimento que nós temos do que a igreja nos ensina e, segundo, o bom senso de saber aplicá-los na nossa realidade. E trazendo esses ensinamentos de Aristóteles e São Tomás de Aquino, a gente consegue entender facilmente essa questão da moda praia, por exemplo, que tem sido uma polêmica muito levantada ultimamente. Por um lado, dizem que você pode usar biquíni, que não tem problema, e por outro, dizem que você nem mesmo pode ir à praia. Primeiro, o biquíni não faz sentido, ainda que seja num ambiente apropriado. Por quê? Porque ele é uma calcinha e sutiã de outro tecido. Ele mostra o mesmo tanto que uma roupa íntima mostra. E a igreja nos ensina que a gente precisa preservar o nosso corpo. A modéstia não nasceu no meio protestante, embora eles muitas vezes façam um movimento muito maior do que os católicos na defesa dessa virtude. Nós temos que buscar o pudor conforme ensina o catecismo da Igreja Católica. O pudor é a preservação do que é íntimo a nós, seja no corpo, seja na alma. E as nossas partes íntimas e aquelas que são muito próximas, como por exemplo um decote ou então um bumbum, essas partes não devem ser mostradas em hipótese nenhuma, ainda que a sociedade esteja normalizando esse tipo de coisa. Por outro lado, gente, a gente também não pode cair num exagero, num escrúpulo de achar que não pode mostrar nem mesmo, por exemplo, o tornozelo, que tudo é pecado, que a gente não pode usar nenhum tipo de roupa. Percebam que os extremos são perigosos. A virtude está aí, no meio termo, na aplicação com bom senso daquele ensinamento, trazendo para nossa realidade. Então, não vamos usar um biquíni, mas também não precisamos usar uma burca. Até porque São Tomás de Aquino também vai dizer que peca-se quando se foge da normalidade, do uso comum daquela época, daquela sociedade. Então, embora a gente não vá usar um biquíni, a gente também não precisa usar uma burca e fugir totalmente da realidade daquele ambiente, da nossa sociedade. A gente pode sim estar de acordo com o ambiente, usando um tecido de banho, uma roupa de banho, um maiô, um short, saidinha, alguma coisa assim, e estaremos de acordo com o ambiente, mas também estaremos preservando a nossa intimidade. Por fim, o que eu quero te dizer aqui, caro espectador, que você tome muito cuidado com aquilo que você fica consumindo na internet. Inclusive, tô falando até dos meus conteúdos. Por quê? Porque nós que estamos compartilhando aqui a nossa vida, a nossa trajetória, as nossas buscas também pela santidade, pelas virtudes, nós estamos buscando. Nós não somos perfeitos. Nós também estamos descobrindo muita coisa. Nós também estamos aprendendo muitas coisas. Então, em primeiro lugar, busque por si mesmo encontrar um bom diretor espiritual, ter a sua vida espiritual, buscar os ensinamentos da igreja, de Cristo, ler o catecismo, ler a Bíblia, se adentrar mesmo, se aprofundar no que a igreja ensina em todos os aspectos, né? Busque por si mesmo, vá você mesmo aprendendo e tirando as suas conclusões. E deixe de achar que tudo que as pessoas falam aqui na internet é lei e regra oficial da igreja, tá? Inclusive, me incluo nisso. Então eu tô aqui tentando ajudar, tentando esclarecer algumas coisas, como eu estou enxergando toda essa situação e de acordo com o que eu estou aprendendo acerca da fé. Mas eu convido você a fazer esse caminho também, a trilhar esse caminho também de desbravar a nossa fé. Porque a nossa fé, gente, é uma fé linda, é uma fé de moderação, é uma fé de amor e não simplesmente de regras a serem cumpridas sem enxergar que existe um motivo maravilhoso por trás. Então busque você mesmo fazer esse caminho. Descubra o grande tesouro que é a fé católica antes de só confiar no que tal influencer, tal pregador, tal pessoa fala. O mais importante é você mesmo encontrar essa direção que a igreja há tantos anos já nos aponta. Agora, se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo está ajudando a esclarecer com relação à modéstia, compartilhe para que mais pessoas possam
entender que a moderação sempre é o caminho, a temperança sempre é o caminho que nos conduz à verdadeira virtude. Num país que exalta e glorifica a vaidade na exibição dos corpos, como é lindo contemplar a verdadeira modéstia. Agora imagina se todos entendessem o verdadeiro sentido dessa grande virtude. Você acha que diminuiria as ofensas feitas ao coração de Jesus, como dizia Nossa Senhora a Santa Jacinta? Vocês acham que as mulheres seriam mais valorizadas pelos homens por não exibir demais os seus corpos? Sei que Nossa Senhora de Fátima tem milhões de pessoas que são seus devotos, e é isso que precisamos fazer: pedir a graça da verdadeira modéstia e fazer penitências pela conversão dos pecadores, porque afinal de contas queremos agradar mais quem? Nosso Senhor ou as modas? Agora, fazendo um gancho sobre esse assunto, vejam que o Padre Christian Shankar disse sobre a importância de uma boa catequese para não cairmos em qualquer falácia. Nós temos catequistas totalmente perdidos, catequistas que não sabem nem onde começa e nem onde termina o plano da revelação, catequistas que não rezam, catequista que não lê Bíblia, catequista que não conhece o catecismo. Ô padre, o que te dá a autoridade e a certeza de pegar o microfone e falar que há catequistas mal preparados? Pelos casais que eu atendo, e vou dizer aqui apenas três pérolas que catequizandos da Crisma e da primeira comunhão ouviram, e os pais vieram com reclamação. Falei: olha, você procurou o padre errado, meu filho, porque não são minhas catequistas, porque se fossem eu chamaria. Então procure o padre onde a sua criança está na catequese. 3 barbáries. Primeira, não em Divinópolis, uma cidade aqui perto, mas os pais são dos meus, são quentes. Aí foram no padre. A catequista disse que a virgindade de Maria é do coração, que a virgindade física pouco importa, que não tem como conceber uma criança sem ser de José. A catequista me solta uma heresia dessa numa turma de catequizandos de Crisma. Ainda bem que tinha na turma um filho de uma família católica praticante que chegou em casa e comentou com os pais. Os pais foram tomar providência. Primeira batatada, segunda presepada, também de catequistas que não estudam, que não rezam. Disseram que a presença de Jesus na Eucaristia é para nós católicos, que para quem não é católico, não é. Então ela colocou o quê? A dependência do sacramento à nossa fé. Não, a presença de Jesus no sacramento não depende da fé da pessoa. Ele está presente por si, é a palavra dele, isto é o meu corpo. Os pais também foram tirar satisfação. E a terceira, pasmem, dito, e passando filme ainda, que a Igreja Católica não foi fundada por Jesus, mas por Constantino. Quem fala isso é pastor protestante, e passaram o filme de padre ensinando o erro. Então, meus irmãos, me entendam bem: se a catequese da igreja é deficitária, nós teremos católicos deficitários. E se os católicos não conhecem a doutrina que professam, que tipo de católicos eles serão? E veja, quando eu estou falando de ateu, de protestante, de evangélico, eu estou falando nós que somos católicos, precisamos conhecer a doutrina que nós professamos. É por isso que o batismo é a origem de tudo. Porque o batismo, os pais pedem o batismo, e a igreja batiza na fé dos pais. Que a criança não entende o batismo, ela é tão pequenininha. Tem criança que está dormindo, tem criança que está mamando, tem criança que está brincando. Mas por que a igreja batiza? Porque é na fé dos pais. Tanto que no início do batismo o padre pergunta: queridos pais, o que pedem a igreja para os vossos filhos? O que vocês pedem? Eles respondem: o batismo. Porque o batismo não é ofertado, o batismo ele é pedido. Os pais pedem. E daquela criança pequenininha até o início da catequese, quem são os primeiros catequistas? O pai e a mãe, com a ajuda dos padrinhos de batismo. Como é extremamente importante ter uma boa catequese clara e objetiva e conhecer essa liberdade através da razão. E se você já sabia sobre o mau uso do biquíni ou discorda de muitas coisas que foram abordadas, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Não esqueça de dar o seu like e compartilhe aí esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.
e que viva Cristo Rei.